E aí pessoal, tudo bem com vocês? No programa de hoje a gente vai falar sobre estatais e privatizações. Direto ao assunto, devemos privatizar? O que privatizar? Qual o risco dessas privatizações? Isso e muito mais no programa de hoje. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias. É mentira. Vai, é mentira. Eu filhote da ditadura! Não, senhor! Aqui se não lhe dou a fala! Mentiroso, caluniador! Caluniador e mentiroso! Ouça calado aí. Desequilibrado! Malufista! Se você está inventando agora... Canalha você, por favor. Então, caluniador! Gabriel, como a gente sempre começa com você, é esse Gabriel aqui, não esse, tá? É o feio. Aí é com você. É o feio. Vamos lá, Gabriel. O que são as estatais e para que elas servem? Excelente pergunta, Fábio. As estatais são empresas a quais o Estado controla. Então é igual qualquer empresa da iniciativa privada. A diferença é que o seu sócio, o seu dono, é o Estado. No caso do Brasil, o Estado brasileiro. E isso faz com que o Estado, como sócio, faça com que essa empresa tenha algumas regras diferentes do seu funcionamento. Então ela precisa, apesar de ser uma empresa dentro dos moldes da iniciativa privada, ela precisa atender algumas exigências do Estado. Ou seja, a função social da empresa se torna muito mais relevante do que o fato dela dar lucro. Então essa é a grande ponderação quando a gente está falando de estatais. As estatais são criadas, em geral, no momento que se tem uma falha de mercado. Ou seja, se tem um problema que o mercado não consegue atender pelo seu molde comum, o Estado vai lá e oferece isso, porque pode ser que dê muito prejuízo, já que o mercado não quer fazer. Qual é a discussão quando a gente trata de privatizações? É porque em algum momento foi necessário criar uma estatal e não necessariamente a gente precisa continuar a existência dela como estatal. A sociedade foi evoluindo, o mercado foi desenvolvendo, foi criando novos mecanismos de concorrência e de captação de capital, o que pode possibilitar, com a maior concorrência, melhores serviços. Por outro lado, nós temos o risco de que alguns serviços essenciais possam ter sua interrupção por alguma eventual falha de mercado e o Estado não tenha como socorrer essas empresas. Porque, cara, na verdade é o seguinte, eu vou dar um exemplo, vou colocar na prática, vocês vão entender. Só um parênteses, toda vez que você foge do roteiro é com ele, né? Porque, cara, vou te falar, como é que Eu já olho já vai ele porque eu vou lá, eu leio o roteiro, eu penso toda a resposta da porra do roteiro e vem e manda uma pergunta no roteiro, velho. Vamos lá, cara, o intuito dos Correios é o quê? Fornecer, entregar correspondentes, beleza? A gente sabe, encomenda, ok. Cara, em qualquer lugar do mundo, só existe as estatais, nos Estados Unidos também tem a estatal dela, a americana lá de entrega de correio. Por quê? Porque, cara, a empresa está pensando no lucro, né? A estatal não necessariamente tem que pensar no lucro. Sim. Ela tem que pensar em fornecer o melhor serviço, na melhor qualidade possível, para onde não haja mercado. Para poder fornecer, porque, cara, ninguém quer entregar correspondência lá no interior do Acre que vai custar R$10 mil o negócio, que para entregar um negócio que vale R$10, entendeu? Não faz sentido, economicamente falando. Então, eu não acho, por isso que eu ia falar, eu não sei se necessariamente é uma falha do mercado. Eu acho que, na verdade, é uma necessidade do mercado do que necessariamente é uma falha. Entendeu? Até porque o cara não vai. Aquela americana lá, fodona, não vai querer falar assim. FedEx, não vai. Eu vou lá entregar. Foda-se. Eu quero dominar esse mercado lá no Brasil e não vou entregar no Acre. Foda-se, vou entregar só no Foda-se, onde é que vai ganhar dinheiro, entendeu? O Acre nem existe. Eu já vou brigar de novo sobre isso. Não, mas assim, peraí. É porque assim, mas eu ainda acredito que seja uma falha de mercado, porque o cara não quer entregar lá, o governo vai ter que entregar. Não, eu não acho que é uma falha, acho que é demanda. Demanda e falha, eu acho que são duas coisas. Uma falha é uma coisa, o seguinte, porra, não... Tudo bem, entendi. Entendeu? Entendi. Tem a vossa mensagem. Gabriel, pra você, então, privatização é um caminho válido? Tá bom, eu, assim, pra deixar claro, da forma que eu penso, é o seguinte, você tem um amigo, ou um cunhado, por exemplo, e esse cunhado, ele... Cara, eu adoro seus exemplos, agora eu quero ouvir, eu fiquei curioso. Esse cunhado, ele vive te dando prejuízo. Só que esse cunhado, além dele te dar prejuízo, ele é chato, ele é desagradável
E você não aguenta o cara. O que você tem que fazer com esse cunhado? Você tem que vender. É a mesma lógica de uma empresa pública. Concorda comigo? Você deu aula agora. E o amigo? O amigo é o cara legal, você quer Não, ter. então, pô, se o amigo, por exemplo, o amigo te dá prejuízo, mas ele é um cara legal e você gosta de conviver, porra, mantém. Agora, se o amigo é chato, o cara assim, porra, nem engraçado é, aquele cara que você não suporta, vende. Nossa, o Vasco? É a mesma coisa da empresa. A empresa a gente tem que analisar da seguinte forma, racionalmente. E quem discordar de mim, a gente vai ser na porrada hoje. Essa aqui é a verdade absoluta, irmão. Cara, você tem a empresa pública, tá? Se essa empresa ela dá lucro, não tem. Porque esse lucro você vai reverter socialmente. Se essa empresa ela dá prejuízo, aí você tem que analisar se ela é estratégica ou se ela não é. Se ela for estratégica, você não tem, por exemplo, eu acredito que a Eletrobras ela seja estratégica. Por quê? Porque, pô, você... Deixar o domínio da matriz elétrica nas mãos do empresário realmente. E a geração de energia hidrelétrica você vai dar vazão do rio pro empresário, né? Botar na mão de então, assim, ela dá Mas tem que ser equilibrado, tem que ter parte. Não, eu acho que acho que concordo com você. Tem setores que não dá. Não dá. Então, assim, você analisou estrategicamente. Ela é estratégica do Brasil? Mantém, mesmo com prejuízo. Se ela não for, vende. É isso. É basicamente isso que eu acredito. Eu acho que é como o caso dos Correios, por exemplo, que você estava falando, Fabio. Né? Suponhamos, tem muitos lugares do Brasil, né, um país continental, que muitas empresas privadas vão querer entregar. Claro, não tem interesse. Entendeu? Então, assim... Aí eles vão ficar ilhados por causa disso? Pois é. Então, aí o Brasil não está sendo para brasileiro. o Correio faz necessário. Agora, sei lá, aeroporto, por exemplo, entendeu? Qual o benefício que o Brasil tem em ter a despesa ali dos aeroportos? Igual você falou, Thiago, escusa. Igual você falou, escusa. Igual você falou, Thiago, escusa. É sério? Sério. Então, Thiago, igual você falou, os Correios... Falou, Thiago. Eu não vou olhar Cara, pra você, vai. Passa. Não, vai que eu não vou olhar. Inclusive, os Correios, ele é o único órgão estatal, digamos assim, que consegue chegar em todos os municípios. Todos os municípios têm uma agência dos Correios, que leva, inclusive, serviços bancários, além de identidade, tudo. Você vai CPF, então assim, você imagina, porra, por isso que eu falo, desculpa, pelo porra, mas é uma porra. Cara, a privatização do Correio, ela é cretina. Ela é cretina. Como é que o governo, como é que o Estado vai conseguir chegar nos rincões do Brasil se vender os Correios? Eu vou fazer um pouco, mas eu vou fazer agora, continuando meu caminho aqui. Mas eu acho que os Correios durante muito tempo, eu vou politizar mesmo, todo mundo sabe que foi antro de corrupção. Todos os sistemas de postais, enfim, toda a gente sabe que toda essa investigação e está decaindo cada vez mais. Está prejudicando os funcionários dos Correios que fazem um trabalho importante? Tá demais, mas isso exatamente aconteceu por conta enfim, das peripécias aí corruptas aí que aconteceram anteriormente. Porém, eu não acredito que você privatizar ou você deixar que os Correios façam só o trabalho mais difícil, digamos assim, que é o que tem prejuízo mesmo, da entrega lá no interior do Acre, lá no interior do Amazonas, em lugares que as empresas não querem chegar exatamente pelos altos custos e pouco lucro, aí eu acho que eu sou totalmente a favor de privatizar parte disso. Mas vamos lá, mas tem uma diferença também. O Brasil é um antro de canalhas, né? Se o Brasil fosse um país sério, eu estava lembrando, se não me engano, o Garotinho foi indicado para ser vice-presidente, acho que da Caixa, o Garotinho. Ele recusou, porque ele achou que o cargo não era a altura dele. Quanto é que ganha um vice-presidente da Caixa? O que o Garotinho entende de sistema financeiro para ser o vice-presidente da Caixa? Então o problema é que no Brasil os estatais serviam só para isso, pô. Por que não criou uma lei específica e falou, olha, vai participar do estatal, vai ser presidente, se é alguém do quadro, alguém que consiga zelar pelo de fato aquilo que é deles, né? Por exemplo, Postale. Você vai lá e coloca um canalha para tomar de conta da Postale. É lógico que ele vai fazer esquema, pô. Ele não tem compromisso nenhum com aquilo. Assim funcionou na Caixa, assim funcionou no Banco do Brasil. E assim, esse é um argumento que o pessoal usa para privatizar. Sim. E aí eu pergunto para você, quando você vai no dentista, tem uma cárie no dente, você arranca o dente ou você cura a cárie? Trata a cárie. Então assim, precisa privatizar tudo? Porque o cara usa como cabelo de e essa é a característica. Eu acho que teria que ter uma legislação específica para, a partir de agora, por exemplo, o que o Bolsonaro fez foi interessante. Ele botou um cara do quadro para ser o presidente da Caixa, meio que aparelhou ali, né? Ele está fazendo isso com algumas estatais. E isso é interessante fazer mesmo, pô. Eu acho muito difícil ter corrupção nesse sentido. Agora você pega um político, né? um canastrão aí, um cara lá um cara de uma oligarquia qualquer aí no Brasil, coloca o cara para ser
presidente da estatal, é lógico que ele vai fazer algum O esquema. Eduardo Cunha não era de Furnas? Uma época Sim, então, tô falando pra você vai pegar um canação, vai colocar o cara pra estar na estatal, pra ser do conselho. Então, é complicado, cara. Parece que a intenção realmente é sucatear pra depois integrar. Eu sou contra, eu falei isso aqui um outro. Como é que o Brasil vai pegar a matriz energética dela, com esse também estratégico, e privatizar, cara, terceirizar? Assim, por que não pega e faz investimento? Morava no Goiás, privatizou o Pacelg, cara, ficou. A Celg foi privatizada. Painel, né? Painel, cara, horrível, cara. Alguns serviços melhorou do ponto de vista de você conseguir ter acesso pela internet. Mas eu acho que. Mas se você colocar da falta de energia, continua praticamente igual, cara. Mas eu era melhora assim, pouco. Eu vou falar agora com a questão de defender sim ou não. Eu acho que tudo tem um ciclo. Uma empresa privada que assume uma empresa estatal, ela tem todo um ciclo ainda de metas, de objetivos, que o intuito dela é reduzir o custo dela e maximizar o lucro. Isso aí, sempre, todas as empresas têm esse intuito de fazer. Se não é, aí é... Você não vai conseguir isso prestando um bom serviço nunca. Mas demora. Essa Demora diferença. até você atingir a excelência num produto desse. Essa é a pura verdade. Vou dar um exemplo da telefonia. Alguém aqui reclama do celular, da qualidade que tem? Agora imagina logo no início quando foi privatizado, tanto que era ruim. Ou ninguém tinha direito a celular, ninguém tinha direito a telefone. Se não fosse a privatização, a gente já está nessa situação. Mas tudo bem, O seu telefone não é da TIM. Senão você estaria reclamando aqui. Você fala, pô, não devia ter privatizado. Não só isso, né? Se você for pegar. Você não sabia, meu amigo. Rapaz, Precisa resolver um problema. Vou te mostrar lá. meu sinal do celular aqui. Tá? Da TIM. Pois é, o meu é da TIM. Eu preciso falar uma coisa, mas primeiro deixa eu ver a rota de fuga, tirando porque eu vou brincadeira discordar dele. Deixa eu ver se eu consigo fugir. Bem, Estúdio fechado, lacrado, não, assim, ninguém pode sair. Eu acho que a discussão ela é muito válida, só que assim, é que a gente fecha os modelos de negócio. A gente não tem só a privatização estrita, né? A telefonia foi um grande case de sucesso no Brasil porque não foi uma privatização, foi um modelo de concessão. Então, como é o caso dos aeroportos, como o Thiago falou, que é um sucesso, porque o Estado mantém o controle, mas deixa a gestão para iniciativa privada. Porque, de fato, o princípio do Estado é diferente do princípio da iniciativa privada. A gente passou nesse último ano a lei do saneamento básico, né? Qual é o intuito da iniciativa privada assumir a concessão de serviço de água e esgoto? É porque os estudos apontam que a média de desperdício é de 40% dentro do sistema. Então a iniciativa privada olha para isso e fala, olha, se eu melhorar essa eficiência, eu não preciso aumentar a tarifa e eu tenho uma margem de lucro 40% maior. Essa é a conta que a iniciativa privada vai fazer. Então, e o controle continua sendo estatal. Aí entra o que o Raimundo falou e não tenho o que dizer, porque a gente realmente não tem uma cultura de entender esses modelos de negócio no Estado por causa das nossas oligarquias, etc. e tal, né? Vamos pegar o caso de concessão de rodovia. Você vai lá, faz uma concessão de 40 anos, o cara arruma a rodovia, bota os pedágios, tem a margem de lucro dele, etc. e tal. Depois dos 40 anos, o que a gente faz? A gente renova o contrato. Não há necessidade. Em tese, a gente teria que fazer os modelos de contrato nosso para que aquele período da concessão fosse suficiente para que em seguida o Estado pudesse assumir. Né? Seja assumir mantendo a praça de pedágio ou tirando a praça de pedágio para não cobrar nada, mas que tivesse condição do Estado assumir. E alguns casos aí que entra, para mim, um ponto, e eu estou olhando aqui como é que eu vou pular a cadeira do Fábio, o caso dos Correios, para mim, é um caso claro de necessidade de privatização. Claro. Por quê? Porque não é privatizar o Correio como um todo, é privatizar o que dos Correios. Né? O Correio podia ser fatiado em blocos como é as concessões dos aeroportos, feitos no governo Bolsonaro, né? Então você quer pegar um grande filé mignon, um grande aeroporto, você vai ter que assumir outros e vai ter que garantir que tem um fluxo constante dessas coisas. E faz isso via concessão. Senão o cara não vai ter interesse nenhum de fazer via iniciativa privada. O caso dos Estados Unidos, que eu acho muito emblemático, é que os Estados Unidos têm o seu correio público e ele praticamente ninguém sabe que tem. Mas ele tem para quê? Para caso a iniciativa privada venha a falhar, você tem um mecanismo estatal que vai dar prejuízo, ok, e o povo americano aceita isso numa boa, para atender essa necessidade na eventualidade do colapso. Mas qual que é o intuito de vender o correio? Porque assim, o mercado ele já está aberto. Se o cara quer entrar no mercado, ele pode entrar.
Pode. A única, se não me engano, que é prerrogativa dos Correios é carta e telégrafo. O Isso. resto, qualquer encomenda, qualquer um pode Exato. Aí que entra o exemplo que eu usei do saneamento. A iniciativa privada olha para a empresa dos Correios, vê que ela tem uma mega estrutura, mega ponto de referência, galpões para todo lado, e olha que ela deve ter em torno de um custo de ineficiência de 30% a 40%. E não só isso, né? E que o Estado não vai resolver. E não consegue resolver. Não vai resolver. Não, detalhe, não só isso, por exemplo. Como é que tu vai chegar num lugar... Aí eu vou defender um pouco o correio, né? Eu quero mandar uma encomenda lá pro Acre. Vamos usar lá que é talvez o lugar mais distante. Beleza, se na minha cidade não tiver correio, eu vou aonde? Na cidade mais próxima, então não tiver correio, se lá não tiver, eu vou aonde? E aí? A transportadora vai estar lá à disposição para mandar isso? Ela deve buscar, inclusive. Ela tá lá à disposição para isso? O valor desse serviço? Enquanto no correio você vai pagar um valor bem mais abaixo, é que você vai gastar para ir levar, né? Ou seja, para vir buscar, você vai ter um custo alto. Você vai aumentar. Então, a única dúvida que eu tenho de verdade, tirando isso, porque o que justifica o correio não é nem a questão de encomenda em si, mas é o Estado chegar em todos os municípios para isso. Isso. Porque assim, muito se falava que o monopólio era ruim na questão de encomenda, só que é uma mentira muito grande, porque não existe monopólio de encomenda. Então, assim, sempre a empresa, quando ela quer comprar o correio, ela quer comprar a operação do correio. É isso. É isso que ela quer comprar. Ela quer a parte mais lucrativa, sempre. Assim, mas aí vem do limite do vendedor. Eu posso pegar e vender para falar lá para você, olha, Gabriel, eu quero vender, tá vendo todas as canecas aqui? Eu quero te vender só 2. Ué, se você quiser comprar, beleza, ponto. Se não quiser, vamos para outra negociação, que seja interessante. Ou talvez um outro modelo. Um outro modelo. Eu vou dizer assim, ó, eu vou vender, tudo bem. Eu vou vender tudo para você, mas você parcelado. Mas você vai fazer o que a gente faz hoje. Isso. Pode ser feito, mas assim, claro. Vamos ser sinceros. Quando você pega a questão energética, o cara ele não está privatizando, ele está... Agora vamos... O último trimestre, o Correio deu lucro. Beleza? Deu. Pô, o Correio já presta serviço, no meu ponto de vista, em excelência. Sim. Tá? Então, assim, eu particularmente não lembro, eu utilizo bastante o Correio, não lembro de ter uma encomenda atrasada ou de verdade. É porque eu não sei, você sabe que você tem certeza que foi pelos Correios que entregou, aí tem esse outro ponto, você mora numa cidade grande. Na maioria das vezes pode ter sido uma log, uma TNT, uma DHL, qualquer uma dessas empresas que presta serviço. A verdade é que a operação em geral dos Correios também já não é própria. Isso. É inevitável de dizer isso. Eles terceirizam o serviço dos caminhões, eles terceirizam os galpões. Não tem como o Correio verdadeiramente ser dono de toda essa estrutura. Claro. Porque se ele fosse dono de toda essa estrutura, não seria possível nem vender. Seria impagável, a estrutura é muito grande, né? Então, um dos maiores países do mundo, tamanho continental. Todo da privatização aqui não é em relação à entrega ou não do serviço, é saber o quanto esse custo e ineficiência do Estado pode gerar de economia para o serviço. Se não gerar economia, aí eu concordo com você, deixa ele lá. Agora, a gente não precisa fazer, a gente tem um programa também, eu não sei se saiu antes ou vai sair depois desse, que é sobre a reforma administrativa. Eu não posso manter uma estrutura de uma empresa pública que paga uma média salarial superior à média de mercado e achar que ela vai ter um lucro igual à média de mercado, porque ela não vai ter. Ela custa mais caro para a sua operação. Aproveitando que o Gabi está falando, aproveitando que o Gabi está falando, assim, desculpa. a gente já vai entrar para esse outro ponto. A gente já vai entrar para esse ponto agora. Eu queria... Onde tivemos sucesso e onde é que a gente não teve sucesso, um insucesso, um fracasso nessas privatizações aí que vocês veem. Porque, por exemplo, agora a gente está falando, vou dar um exemplo aqui bem real, só para vocês terem ideia. Tirando dos governos militares, enfim, mas só dos últimos governos. O FHC criou 27 estatais, o Lula 25 estatais, Dilma 13 estatais e o governo Bolsonaro 1 estatal. Tá? Então, onde é que a gente já tem, obviamente, processos de privatização que foram totalmente bem sucedidos e outros, ou de concessão, enfim, que foram bem sucedidos e outros que não. Na opinião de vocês, quais que vocês acham que teve um bem sucedido, consegue usar um case de sucesso? Ou não, qual foi a pior decisão que foi ter feito isso? Pra mim só, teve que retomar. Uma coisa assim que eu posso falar é rodovia, né? Acho que quando você vai para São Paulo de carro, principalmente, você vê que realmente funciona, né? O serviço presta, né? Apesar de também ser um serviço caro, você paga... Eu lembro a última vez que eu fui, eu acho que foi R$60 que eu paguei na época, né? Mas daqui até lá, né? Mas quantos quilômetros você andou? Dá uns R$300? Não, a última vez que eu fui, então
Deu mais ou menos isso, R$60. E eu não entrei para São Paulo, entrei para Minas. Peguei só uma parte de São Paulo. Deu R$60. Mas então, hoje, até porque tem muito tempo que eu fui, então hoje deve estar mas se bem você mais pegar, caro, mas se você né? pegar, sei lá, dá o quê? 800 e poucos quilômetros daqui para São Paulo. 1000 quilômetros. É 800 para Campinas ali. Pronto, então vamos lá, 1000 quilômetros. Gente, 1000 quilômetros, você divide 1000 quilômetros por R$60, por custo que você está gerando. Por isso que eu falo, eu vou para R$60. Tá. Não. 200 e pouco. Entenda uma coisa. Eu chego em Campinas. Mas que seja. De volta. Mas Quando que eu seja, fui, o custo. Quando eu fui, quando você falou, chegou em Campinas, eu subi, não desci para São Paulo. Quando E você desce, você vai gastar. para você mais. ter uma estrada de qualidade, uma estrada que você pode até andar um pouquinho mais rápido, para uma estrada que você sabe que vai ter 3, 4 vias ali, você não corre o risco de fazer uma ultrapassagem. O risco diminui absurdamente aí os outros custos que a gente tem. Fora o seguro agregado, porque se você quebra o seu carro lá, é responsabilidade da Por isso que eu concessionária. não Exatamente, eles vão lá e vão lá te ajudam se você quebrar seu carro, enfim, tem todos esses questões que a gente paga a pá. Eu só discordo, não é que eu discordo, mas assim, eu só acho assim, principalmente em São Paulo, os pedágios eles são um espaço muito curto e você tem trânsito de uma cidade para outra. Claro. E isso aumenta demais o custo do trabalhador. Mas aí que tá, ô Gabriel, pensa nisso, mas quantas pessoas que ela emprega? A matriz. Claro, é uma crítica que eu faço. Não, justo, tá certo, eu concordo. Você está olhando pela perspectiva do trabalhador, eu estou olhando pela perspectiva da empresa que precisa contratar pessoas para poder manter o serviço. A matriz profissional, é porque assim, a gente está falando de 3 coisas, mas vamos falar da matriz tanto econômica e do profissional, que é a visão, né? A econômica da empresa, ela obviamente ela quer minimizar os custos delas e maximizar o lucro. Só que ela sabe que para ela entrar num modelo de concessão dessa, ela vai ter que gastar muito no primeiro momento, porque não é barato. Você fazer uma rodovia não é barato. A Via 040 quer entregar já, né? Pronto, então assim, você não consegue fazer não é barato, é uma coisa muito cara. Você exige uma construtora, uma incorporadora, enfim, você tem que fazer todo o processo, tem que criar o pátio, tecnologia, tarará, tudo bem, a gente já tem todas essas tecnologias à disposição, você consegue reduzir o custo. Mas eles fazem exatamente o intuito para se pagar nos 40 anos, até menos. Porque eles fazem a venda ali, enfim, do adebêncio e tal, enfim, alguma coisa antes. Eles fazem todo esse processo. E o que deixa isso mais caro também é o rachid, né, de quem comanda, né? De uma certa maneira, é a corrupção. É outra coisa corrupção, né, velho? Às vezes uma concessão dessa poderia sair então, por 1 bilhão, mas ela sai outra por 1 pergunta. bilhão e Onde que a 200 gente teve sucesso e qual que a gente não teve sucesso? A gente tem que... Eu parto do princípio sempre que a pessoa é bonita até que prova o contrário, que a pessoa é bonita até que prova o contrário. É sério isso. Não, mas peraí, esse seu critério de beleza foi muito falho. Eu olho pro Gabriel e já vejo que ele é feio, então assim... Mas a sua opinião vale. Pra mim, eu também acho ele feio, mas assim, eu elogiei ele no último episódio, então ele é inclusive bonito. assim, o nariz dele consegue ser maior que o meu. Inclusive, quem estiver vendo o programa por causa de beleza, pode mudar, porque... Não, pode. Mas o Fábio, eu até esqueci o que eu ia falar. Você tá certo. Vai, Gabriel, vai. Bota aí, bonito, o cara que deixa o é Gabriel. bonito. Deixa o Gabriel entrar aqui, tem mais luz aqui. Não, tô brincando aqui, mas vamos lá. Eu concordo com você, essa questão da privatização da rodovia. Concordo plenamente. Você falou que ia discordar no início do programa. Inclusive, já conversamos. O investimento é muito alto, porque quando o cara pega uma rodovia dessa, ele normalmente pega uma rodovia mão dupla e a exigência é você duplicar. Você tem então, assim, o investimento é muito alto. Muito. Eu acho que daí detalhe, comprar às vezes beira de terreno e tal, que às vezes por algum fator que não deveria existir, o cara é dono daquela beira de... Não, e sem contar que estradas muitas vezes são traçadas de acordo com o município, né? Isso daí é de praxe no nosso país. Porque às vezes você vê uma estrada toda indo para um lado para o outro, você não sabe por quê. Você acha que foi feito um estudo geográfico ali e tal, e muitas vezes para atender municípios próximos. Né? Agora sim, me atenda a sua pergunta. Qual o caso de sucesso e de insucesso? Eu acho que o grande e qual caso... que deveria privatizar e qual que não deveria privatizar? Já emenda já logo aí. Cara, eu acho que o grande caso de sucesso é a telefonia, porque a gente tinha um custo muito alto, hoje a gente tem diversos operadores de serviço, acho que é de insucesso eu vejo a privatização da transmissão de energia, né? Que assim, é um custo muito alto para a empresa ela não dá conta, um serviço essencial, e muitas vezes acontece o que aconteceu, por exemplo, no Amapá aí, que a gente viu. Agora falo, o que tange o que hoje, atualmente, deveria ser privatizado e o que não deveria ser privatizado, é a SEASA de São Paulo. Eu acho que a gestão hoje é do governo federal, né? E eu não tem porquê estar na mão do governo, não vejo interesse público nisso aí.
E o que não deveria ser privatizado, vou bater na tecla, os Correios e a Eletrobras pela necessidade estratégica do Brasil. Cara, na realidade, muito bom, Gabriel. Eu acho assim, velho, que toda essa discussão, e também no próximo programa, anterior da questão da reforma administrativa, é porque o nosso Estado ele é muito caro. O custo da operação do nosso Estado é muito caro. Então, por isso que a gente tem que buscar meios que possam facilitar, digamos, não ter não ter esse gasto todo, né, do Estado, mas também tem o outro lado, que a gente tem que se preocupar na questão do serviço à população, né? Porque a lógica das empresas privadas é uma, né, que é o lucro. Já no caso, tem a ideia de ter alguns estatais justamente para servir à população. Então, eu acho que isso é o que é importante a gente falar. Agora, respondendo, Fabio, a sua pergunta, cara, como o Gabriel falou, o caso da telefonia, né, foi um case de sucesso absurdo que teve no nosso país. Para quem é da minha idade aí do começo dos anos 80, sabe que, cara, um telefone era uma grana, mas era uma grana mesmo. Para você comprar um telefone fixo, não era celular não. Para você ter um fixo em casa, era um dinheiro que muita gente, inclusive, e era difícil de comprar. Vendia aí e comprava casa, né? Exatamente. Então, assim, é um absurdo, né? E eu acho que essa mesma regra, no caso da telefonia, vale também para aeroportos, vale também para rodovias, todos os tipos de serviços que não... porque, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aquilo que o mercado não pode contemplar, aí a estatal, ela vem bem. Como é o caso de energia. No caso dos Correios, por exemplo, eu tenho um pouco assim de dúvida, porque eu penso assim, que tem essa questão de receber as encomendas e tal em outros lugares, que muitas vezes é um custo que a iniciativa privada não quer ter, só que por outro lado também, por exemplo, a família da minha esposa tal, de Pernambuco, né? Cara, antigamente tinha SEDEX 10 para vários estados, para vários lugares. Hoje em dia, por exemplo, não tem mais SEDEX, porque eu também tenho família em Alagoas, não tem mais SEDEX 10 para Maceió, por exemplo. Entendeu? Então, assim, que é uma cidade... Mas às vezes deve ter um outro produto, talvez, que você tenha. Não necessariamente dos Correios. É que Correio é uma empresa. Então tem outras empresas, talvez, que entreguem no mesmo prazo. Então, pois é, por isso que eu acho, assim, que a gente tem que pensar uma lógica dessa forma, sabe? Que, assim, porque também, assim, eu penso assim, se a gente tirar todos os serviços bons do Correio, fica inviável os Correios entregar lá no Acre. Né? Talvez a operação não feche para os caras. Né? Então, assim, a gente tem que pensar numa lógica assim que talvez seja um equilíbrio aí, né? Você, Gabi? Eu acho que a gente tem que visualizar o ponto do que é estratégico para o país e realmente não privatizar aquilo que é estratégico, né? Então, assim, apesar de eu gostar muito da ideia de privatizar praticamente tudo, a Eletrobras Holding, para mim, tem que ter, na pior das hipóteses, a golden share do Estado. O Estado tem que dar a palavra final. Agora, todas as suas subsidiárias de transmissão tem que ter condição de privatizar, só que aí vinculado a um plano estratégico vinculado a isso. Né? O Operador Nacional do Sistema tem que apitar de verdade, a agência reguladora tem que apitar de verdade e ter controle para a qualidade desse serviço, com multas altas, descumprimento de contrato, etc. e tal. Então, assim, eu acho que a Eletrobras, para mim, é um caso do que não deveria ser privatizado estritamente, né? Só dando um parêntese aí, uma curiosidade, tá, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas apesar do sistema elétrico ter parte, a Eletrobras não ser privatizada, mas existem a transição mesmo, como o Gabriel falou, ela é uma parte privatizada. A própria Eletrobras ela já é listada em bolsa, né? A produção, tem a produção de energia, enfim, que alguns pontos também que são privadas, enfim. Mas pra vocês terem uma ideia, foi graças à ANEEL que a gente tem a bandeirinha lá, que a bandeira tá a bandeira vermelha, a bandeira amarela. Tem gente que acha que isso é um problema pro pagador, né? Para quem paga, para nós cidadãos, né? Mas pelo contrário, era exatamente pela liberdade que as distribuidoras de energia tinham, elas poderiam aumentar e baixar sem avisar para o consumidor, para ele se preparar para gastar menos energia. Foi a Agência Nacional que implementou isso. A conta de energia vai ficar mais cara para o cidadão. A cada 100 kW consumido vai aumentar R$4. Se pegar uma família média, consome quanto? 200, 300, vai aumentar R$12, R$10 a conta. Aí vende como se fosse uma coisa sobrenatural, vai aumentar. Faltou uma gestão de marketing, né? A verdade é que se a gente não tivesse a bandeira tarifária, a gente ia pagar tudo na bandeira vermelha, porque o risco ia ficar com a empresa. Exatamente. Então eles tinham que falar assim, ó, a bandeira vermelha é a tarifa real.
Como não tem problema, vocês vão ter esse desconto. Só que eles falam, não, você vai pagar mais. Então, assim, esse É, é um problema de verdade. marketing. Excelente. Sai, né? Era só essa curiosidade aí que era bom. Agora, assim, para mim, a prioridade número 1 do país privatizar é a Petrobras. A Petrobras não tem mais nada de estratégico real na Petrobras. E, pelo contrário, eu acho que a Petrobras é um problema estrutural do Brasil. Nós desenvolvemos, como já falamos em outros programas, né? Nos anos 70, o Proálcool, a gente já veio desenvolver no governo Lula a ideia dos carros flex e não vai para frente porque a gente tem que alimentar o gigante da Petrobras. Então a gente não tem um mercado competitivo real com energias renováveis, com outras formas de energia, porque a gente quer manter o controle da Petrobras e fazer ela como a grande empresa nacional, mantendo um legado do Getúlio Vargas até hoje. Mesmo ela dando 12 bilhões de lucro? Pois esse é um Mas esse é exemplo. o lucro que ele dá. Eu vou defender o Gabriel também, é isso que eu ia falar, tá, pessoal? Já estou antecipando. Mas ela dá um lucro porque ela navega no mercado solo, sendo que ela poderia ter competições e que poderiam trazer menores custos diretamente para o pessoal. Peraí, deixa eu entendi. A Petrobras dá 12 bi de lucro. Ok. Aí você queria que ela tivesse uma competição para dar 6 bi de lucro. Assim, não, Porque ela naturalmente muito você fácil. compra. É muito simples, é muito simples. Pode. Quando o Rockefeller foi pela justiça americana obrigado a desmembrar as empresas dele, elas quase quintuplicaram de lucro. A gente está perdendo dinheiro em manter Não, esse tudo bem, pacote. tudo bem. Você fala que ela Não só é uma- isso. É uma O gigante e trabalhador você mesmo, quer diretamente. áreas específicas, tudo bem. Não Eu é entendo. áreas específicas não, é concorrência mesmo. Eu preciso ter concorrência com a BR Distribuidora. Por que só Exatamente. uma empresa faz a distribuição? Quando eu vou olhar o preço da minha gasolina, tem uma composição de preço lá toda certinha. Por quê? Porque é um monopólio em cima de outro monopólio. Exatamente. Não existe concorrência. Ô, Gabriel, presta atenção. Você só você me vende lá. caneca. A discussão que eu entendo disso é a mesma coisa, a mesma lógica que eu pego da Eletrobras para a Petrobras. Ok. É só isso. Concordo com você no que tange BR Distribuições. Concordo, inclusive, também a questão da refinaria. Nossas refinarias podem ser privadas, existem poucas, mas Não, existem. concordo também nessa questão da refinaria. A refinaria, acredito que tenha que ter... Só tem 3 no país, mas a maioria já está vendida já, É. enfim, para... Agora, na questão da exploração do petróleo em si, eu discordo. Mas para isso que a gente criou tá a na Agência capacidade Nacional. energética, né? Não, Tem a na gente capacidade criou uma energética. agência nacional específica para isso, chamada ANP, Agência Nacional do Petróleo, que tem que regular. Então eu tenho um modelo para concessão pronto, desde o governo Fernando Henrique montado, né, para a gente fazer a concessão, exploração, pagando royalty pesado. O cara explora, mas ele não é dono. A nossa Constituição é clara nisso. Exatamente. O petróleo é do Brasil, independente de quem explore. Então eu vou lá, estabeleço o royalty claro, recebo isso em tributo e o cara vai tentar ganhar dinheiro na eficiência. E você- Se ele não conseguir Gabriel, gerar eficiência, aí vai gera parar, meu Gabriel. sonho. Agora sim, você acha... A questão da Petrobras, só para bater assim, eu só queria ser chato mesmo. Porque fica legal. Mas Verdade, a Petrobras tá ela vai deixar de ser estratégica porque o petróleo vai deixar de ser estratégico. Isso. É isso. E eu acho que esse é Mas um em ponto quanto tempo? importante para a gente colocar no, Daqui no 50 programa. anos, é Os sério, Estados é- Unidos é- têm é- uma é- reserva cara. Mas o Brasil gigantesca vai em passar petróleo isso, vai no Alasca. Por que eles não exploram? Porque é estratégico não explorar. Então vamos supor, no caso emblemático da gente privatizar a Petrobras e parar de explorar petróleo. É ganho para o país no longo prazo, 100, 200 Porque anos, o vira petróleo reserva. vai ficar focado em fazer gás de cozinha e pneu. É aquele efeito. Eu acho que o Outras caso da matérias-primas, Petrobras né? é o caso onde a lógica de ter Mas uma você não estatal pode falar. muda. Que em vez da estatal estar lá para servir a população, é servida da Mas população. entendendo... Entendeu? O problema da Petrobras é esse. Então, assim, o que eu acho que é importante, e assim, eu também não acho que a gente pode fazer um desmame de uma vez. Eu acho que, Claro. apesar de eu ser favorável à privatização, a gente também tem que entender que tem que ter um processo em etapas, né? A gente não pode chegar numa gigante igual a Petrobras transição de... e chegar e falar assim, ó, pronto, acabou, né? Não é mais uma empresa pública. A gente vai ter que fazer um processo de transição gradual, né? Fazer uma maior diluição de capital em bolsa, estabelecer o Golden Share, o Estado manter o controle durante um tempo e assim, vendo a necessidade, participativo, enfim. com o longo do tempo, ter condições, e a gente não sabe quando, para realmente ser 100% privado. Agora, o que eu vejo como uma discussão hoje é que a gente não tem permissão de discutir isso. Por quê? Porque a gente é uma sociedade classista. Na hora que a gente fala de privatizar os Correios e a Petrobras, quem reclama não é a população, não. São os funcionários.
Sim. Por quê? Porque para eles é muito bom. Agora, para um cidadão, no caso dos Correios, eu até coloco a ressalva, porque o serviço do Correio é bom. Agora, da Petrobras, eu pago uma gasolina cara pra caramba pra comprar isso, que é o suficiente. Mas você pega assim, a maioria dos trabalhadores dos Correios tem um salário assim também. Não tem um salário grande. Esse lá os benefícios que são bons, né? Não, mas os benefícios que são bons. O salário assim não é bom. Qual é a referência? A diferença é que o cara vai aposentar, tem a aposentadoria dele repostada que está quebrada, que tem, aí tem isso aqui ali, tem mais ou menos. Mas assim, em si, porra, não é como se fosse uma Petrobras da vida. O cara entra ganhando muito. Mas o que eu falo assim, é a referência. Quando a gente fala de casos de monopólio, o caso do Correio é um caso de monopólio, você fala assim, o cara não ganha bem, mas não ganha bem em referência a quê? Porque o cara que ganha um salário mínimo em determinadas categorias, ele não está ganhando bem. Em outras categorias ele pode estar sendo considerado um cara bem pago porque aquela categoria está toda em jornada intermitente. Então tudo depende da referência. Hoje eu não tenho uma referência privada. Como não tem, cara? Como não tem? No caso dos Correios? Então, aí se tiver, aí eu posso te dizer que eles são mais bem pagos. Então, sim, mas a porque gente tem referência privada. Porque eu não consigo pensar em qualquer categoria que faça um trabalho de base, como dos Correios, por exemplo, triagem de carta, que o cara ganhe mais do que um salário mínimo. Pelo serviço, né? E ele, como faz um concurso público, ele ganha. Mas assim, ninguém quer comprar o Correio por conta de carta. Não, isso não quer. Por exemplo, ele quer comprar o Correio por conta de encomenda. Aí você tem um paralelo, isso na iniciativa privada. Fora que o Correio está se valorizando, enfim, criou inclusive uma telefonia própria, exatamente para poder criar mais ambiente de venda, de comunicação. Tem caso. São empresa de comunicação, não empresa assim, de correspondência. Sim. Cara, eu entendo, acho que tem uma lógica e uma racionalidade no que você fala, mas assim, eu só não vejo essa necessidade de privatizar o Correio. Pode ser daqui 20 anos. Mas daqui a 20 anos não tem mais mercado. Se a tese da privatização dos Correios estiver correta, e é uma tese, eu também não posso afirmar categoricamente que é o correto. Mas se ela estiver certa daqui a 20 anos, o Correio não vale mais nada. Eu só estou com dúvida do seguinte, eu quero ouvir o Byron falando. Vamos lá, eu vou seguir a linha do Gabriel. Eu acho que o que dá lucro, acho que não tem que ser vendido nesse primeiro momento. Quando tiver que ter uma privatização, tem que ter uma transição não curta, vai ser 1 ano. Tem que ter uma transição mais longa, tem que ao máximo possível, tentar proteger os funcionários dessas empresas. Até como é que você pega um senhor de 50 anos que está nos Correios e privatiza e fala, você vai fazer o que da vida agora? O cara que entrou lá com 20 anos, está há 30 anos a fazer o que da vida? Faltando mais 15 anos para aposentar, vai fazer o quê? Vai vender coquinho na praia? Não dá, né? Então tem que ser pensado nisso, e o que parece não quer pensar nisso, vamos fazer primeiro que não, vamos mexer no salário deles, né? Já começa assim, então, porque a perda de lucro da empresa está no pagamento de salário, então já começa daí. Então eu acho que aquilo que dá lucro, nesse primeiro momento tem que analisar direitinho, aquilo que o lucro está bem abaixo, né, um mês está bom, outro mês está ruim, no final praticamente sai no 0 a 0, eu acho que isso tem que ser privatizado. Outra questão, matriz energética, nenhuma eu sou a favor que seja privatizado, pelo menos pelos próximos, você falou, 40, 50 anos, eu sou da mesma linha. A matriz energética é extremamente importante. A questão da Petrobras, para mim tem que mudar a política da Petrobras, essa é a questão, e quando eu tô falando, não muda por quê? Porque coloca para tomar de conta lá políticos, cara, indicados por partidos. Esse é o problema das estatais brasileiras. Tinha que criar uma lei específica para falar, vai participar dos conselhos, vai ser presidente, quem tem tantos anos de carreira, criar requisitos para isso. Sim. O cara ser extremamente vigiado em relação com o conselho. Né? Agora não, o Brasil, o cara entra, sucateia, sacaneia lá o postal, o cara de 50 anos sai, aí quando ele vai ver, nem a aposentadoria ele consegue, porque a contribuição dele foi para onde? A previdenciária dele foi para onde? Eles estão pagando um adicional para cobrir um rombo agora. Não, e é capaz do cara aposentar e ter que ainda descontar na previdência dele. Quando na aposentadoria já está descontando já, né? Olha como é que funciona. Aí a culpa disso é da gestão. A culpa disso é dos caras que estão lá dentro. Pô, o Brasil tem que começar a olhar para isso. O Bolsonaro fala, vamos privatizar, mas se não resolver esse problema aqui antes, não adianta nada, pô. O problema tá naquilo que o brasileiro mais gosta, que é a corrupção. Eu quero fazer uma menção honrosa aqui de uma empresa que eu acho que deveria ser privatizada, que é o BNDES. O BNDES, quando foi criado, ele foi criado porque o Brasil não tinha um mercado de capitais. Hoje o mercado de capitais do Brasil é ineficiente porque tem um BNDES. E quem é que compra realmente debêntures
emite debêntures, quer dizer, se ele pode conseguir um empréstimo subsidiado no BNDES. Sim. Então você gera um ciclo. Todo mundo quer ir lá, né? Todo mundo quer ir no BNDES, ou seja, enquanto a gente tiver o BNDES com a gestão estatal, a gente não vai ter um mercado de capitais forte e que não vai gerar uma economia com uma maior escala. O BNDES perdeu a essência, né? Perdeu a essência. Não, e na realidade esse BNDES tinha que deixar de existir, não privatizar. Então, assim, para concluir, a questão das concessionárias que tomam de conta de aeroportos, telefonia, eu acho interessante. Tomam de conta também da questão das rodovias. Acho interessante a privatização, apesar do custo ser muito caro para a gente contribuinte. Você vai daqui para São Paulo, de Brasília a São Paulo, você vai gastar. Igual você falou, quando eu fui era 60, mas eu entrei em Campinas, não entrei de fato em São Paulo, então era uma grana, né? Então se você estiver pagando hoje R$300, você está pagando um tanque de gasolina e mais de um tanque. Então isso também tinha que ser revisto, né? Tinha que ter, como você falou, também tem a questão das cidades que são cortadas, o cidadão acaba tendo um custo a mais, né? Teve uma briga dessa recentemente aqui perto de Cristalina, que ia ter lá uma porteira lá não é nem porteira que fala, né? A cancela o pátio, né? Da concessionária, e o pessoal toda vez que passasse tem que pagar, então isso também é outro problema, tinha que ser resolvido, mas eu vejo as empresas de telefonia e essas concessões como um ponto positivo. Acho que tem de fato são serviços até mais simples de ser prestado. Agora, serviço mais complexo, acho que tem que ser pensado, não é tão simples não dá para colocar isso na mão de qualquer um. Eu só queria apontar uma coisa, o seguinte, a lógica das empresas públicas, das estatais, é servir a população, é chegar aonde a empresa privada não chega, certo? E assim, no caso, por exemplo, da Petrobras, ao meu ver, em vez de ajudar, ela atrapalha, né? Então, a função dela em si, ela não está sendo cumprida. Da mesma forma que eu vejo também de alguns bancos públicos também. Pô, eu mesmo, assim, todo respeito aos servidores da Caixa, mas eu sei que tem excelentes servidores. Mas, pô, eu mesmo deixei de ter conta na Caixa porque, cara, o serviço é péssimo. Então, assim, é nisso que eu acho que a gente tem que analisar, né, essa lógica, né, que a lógica da empresa pública é de servir a população. Eu concordo, mas não chega. Até para finalizar, eu concordo com o Tiagão nesse ponto. Na verdade, acho que todos os pontos aqui são muito relevantes. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ter um olhar mais clínico, antes de até a gente mesmo criticar. Porque, não, privatiza, ou no Correio só tem ladrão, ou no Correio, sabe? Sempre a gente tem que pensar mais em prol da sociedade. Por quê? Porque a gente já tratou disso aqui no nosso programa, mas às vezes os Correios dá prejuízo, não seja ruim para a sociedade brasileira. E uma empresa estatal tem que ter essa função social também, de cuidado com todos os brasileiros. E talvez tenha que ter prejuízo mesmo, tá? Não, obviamente. Acho que lucro é melhor. Acho que lucro é melhor, Sim, obviamente. Claro. Mas a gente também acontece da gente ter um monopólio, como no caso da Petrobras, que a gente domina basicamente a cadeia de cima a baixo, que isso dificulta muito pro brasileiro também. Faz a gasolina ficar mais cara, inclusive. Exatamente. E obviamente a gente tem um outro problema que a gente não pode. Agora eu vou falar uma privatização que deveria acontecer. Para mim são as ferrovias do país, já deveriam ser privatizadas, deveriam ter incentivo do país para a gente desestabilizar essa matriz dependente dos caminhoneiros, nada contra os caminhoneiros, tá, pessoal? Mas dos caminhões, porque a gente consegue polarizar, reduzir o custo, a gente consegue gerar mais empregos. Então esse é um ponto muito relevante, tá? Muito obrigado a vocês que até agora não discutiram nada sobre política, muito menos sobre as estatais e as privatizações. Gostaria de convidar você para curtir, compartilha principalmente com aquele seu amigo que é crítico da privatização, ou então aquele que é extremamente a favor da privatização, tá ok? Então, um beijo com gosto de leilão e até a próxima!